Olá, bem-vindos a mais uma aula. Os limites podem ser calculados se substituirmos o valor da variável diretamente na função, quando esse valor faz parte do domínio dessa função, certo? Hoje vamos ver casos onde o valor da variável não pertence ao domínio e entender como lidar com expressões que envolvam indeterminações. Para começar, vamos ver um exemplo. Dada a função f de x igual a x² menos 4x mais 3 dividido por x menos 1, calcule o limite dessa função quando x tende para 1. Primeiro vamos tentar substituir diretamente. Substituindo x por 1, veremos que temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aqui, nessa tentativa de resolução, temos dois problemas. O primeiro é que nem deveríamos tentar substituir direto, pois o 1 não faz parte do domínio dessa função. O segundo é o resultado encontrado. 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Na prática, significa que o limite não foi calculado. Para resolver esse limite, então, vamos usar uma estratégia bastante simples. Faremos a divisão de polinômios. Vamos resolver este limite e, para isso, começaremos por dividir os polinômios x² menos 4x mais 3 por x menos 1. Vamos fazer aqui um rascunho e começaremos dividindo o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. E, portanto, x² divididos por x, que é igual a x. Coloque este x abaixo da chave e efetue a multiplicação pelos termos do divisor. X vezes x é igual a x². Passa abaixo do dividendo como sendo menos x². X vezes menos 1 é igual a menos x. Quando passa abaixo do dividendo, vira mais x. Agora somamos as duas parcelas. x² menos x² é igual a 0. Menos 4x mais x é igual a menos 3x. Abaixe o 3. Novamente, pegue o termo de maior grau do dividendo e divida pelo termo de maior grau do divisor. Portanto, menos 3x dividido por x, que é igual a menos 3. Coloque o menos 3 ao lado do x e agora efetue a multiplicação. Menos 3 vezes x é igual a menos 3x, que passa abaixo do dividendo como mais 3x. Menos 3 vezes menos 1 é igual a mais 3, que passa abaixo do dividendo como menos 3. Efetuando a soma das duas parcelas, chegamos à conclusão esperada que isso dá zero. E, portanto, o polinômio resultante dessa divisão foi x menos 3. Ao invés de usar o polinômio anterior, usaremos o x menos 3 para calcular este limite. E, portanto, o limite quando x tende para 1 de x menos 3 é 1 menos 3, que é igual a menos 2. Sugiro que você pesquise outras maneiras de se realizar a divisão de polinômios, como o processo de Briot-Ruffini, por exemplo. Essa operação pode parecer um pouco confusa, mas com um pouco de treino você vai perceber que é possível fazê-la sem maiores problemas. Perceba que ela é similar ao processo longo da divisão ensinado no ensino fundamental. Para fixar um pouco mais essa ideia, vamos fazer aqui um outro exemplo? Nesse exemplo, vamos calcular o limite quando x tende para 4 de x³ menos 6x² mais 11x menos 12 dividido por x menos 4. Novamente, neste caso, temos uma função racional e vamos tentar resolver este limite fazendo a substituição direta do x por 4. Então, nós temos o limite quando x tende para 4 de x³ menos 6x² mais 11x menos 12 dividido por x menos 4. Substituindo x por 4, ficaremos com 4³ menos 6 vezes 4² mais 11 vezes 4 menos 12 dividido por 4 menos 4. Ao efetuar essa operação, chegamos à conclusão que obtivemos novamente uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como vocês já sabem, a indeterminação significa que o limite não foi calculado, ou seja, que esta forma de resolução por substituição direta não é adequada para este caso.
Como se trata de uma função racional, novamente vamos fazer a divisão de polinômios. Vamos dividir o x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 12 por x menos 4. Vamos fazer aqui o nosso rascunho para então pegar o termo de maior grau do dividendo e dividir pelo termo de maior grau do divisor. X ao cubo divididos por x é igual a x ao quadrado. O x ao quadrado obtido passa a ser o primeiro termo do quociente. Agora multiplicamos x ao quadrado pelos termos do divisor. X ao quadrado vezes x é igual a x ao cubo. Este x ao cubo vai passar para baixo do dividendo com o sinal invertido, ou seja, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 4 é menos 4x ao quadrado e passa para baixo do dividendo com o sinal invertido, ou seja, mais 4x ao quadrado. Agora, efetuamos a soma das duas parcelas. Menos x ao cubo mais x ao cubo é zero. Menos 6x ao quadrado mais 4x ao quadrado é igual a menos 2x ao quadrado. Abaixo o próximo termo do dividendo, que é 11x. Pegue o termo de maior grau, que é menos 2x ao quadrado, e divida pelo termo de maior grau do divisor, que é x. Menos 2x ao quadrado divididos por x é igual a menos 2x. Esse é o próximo termo do quociente. Agora multiplique menos 2x vezes x, que é igual a menos 2x ao quadrado, que vai para baixo do dividendo como mais 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 4 é igual a 8x, e vai para baixo do dividendo como menos 8x. Efetuando a adição das parcelas, temos menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que é igual a zero, e menos 8x mais 11x, que é igual a 3x. Agora, abaixo o último termo do dividendo, que é o menos 12. Novamente, pegue o termo de maior grau, que é mais 3x, e divida pelo termo de maior grau do divisor, que é x. Mais 3x divididos por x é igual a mais 3. Mais 3 será o último termo do quociente. Multiplicando pelos termos do divisor, temos mais 3 vezes x é igual a mais 3x, que passa para baixo do dividendo como menos 3x. Mais 3 vezes menos 4 é igual a menos 12, que passa para baixo do dividendo como sendo mais 12. O último passo é adicionar as duas parcelas. Mais 3x menos 3x é igual a zero e mais 12 menos 12 é igual a zero, conforme previsto. Repare que a divisão dos polinômios resultou em um polinômio de segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 3. Vamos calcular o limite usando o polinômio resultante, que é x ao quadrado menos 2x mais 3. Para finalmente encontrar o valor do limite, vamos substituir a função racional anterior pelo polinômio encontrado após a divisão. E assim, podemos calcular o limite quando x tende para 4 de x ao quadrado menos 2x mais 3, apenas substituindo x por 4, que resultará em 11. Então, finalmente, concluímos que o limite, quando x tende para 4 de x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 12 dividido por x menos 4 é igual a 11. Acho que já deu para você ter uma boa ideia de como calcular limites que envolvam funções racionais, ou seja, frações com polinômios. Vamos ver agora novas estratégias para calcular outros tipos de limites. Vamos então calcular o limite quando x tende para 4 da função definida pela raiz quadrada de x menos 2 dividido por x menos 4. Não é possível resolver por substituição direta, pois, se x tende para 4 e substituirmos o denominador por 4, já teremos uma indeterminação, pois temos zero no denominador da fração. Também não é possível dividir polinômios, pois não temos um polinômio no numerador. Nesse caso, vamos usar um artifício chamado conjugado. Mais precisamente, vamos usar o conjugado da expressão que tem raiz, ou seja, vamos usar o conjugado do numerador. O conjugado de raiz quadrada de x menos 2 é raiz quadrada de x mais 2. Vamos então multiplicar ambos os termos da fração pelo conjugado do numerador, ou seja, multiplicamos por raiz quadrada de x mais 2. A multiplicação do numerador resulta em um produto notável, do tipo a menos b vezes a mais b.
E assim temos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e logo x menos 4. No denominador, vamos apenas deixar indicada a multiplicação. Veja que ficamos com um termo comum que se repete no numerador e no denominador desta função. Então, podemos cancelar este termo. Desta forma, a função se reduz apenas a 1 sobre raiz quadrada de x mais 2. Isso significa que, ao invés de calcular o limite usando a função do enunciado, vamos calcular o limite usando a função obtida após as simplificações. Então, temos o limite quando x tende para 4 de 1 sobre raiz quadrada de x mais 2 será 1 sobre raiz quadrada de 4 mais 2, que é igual a 1 sobre 2 mais 2 a 1/4. Assim, podemos afirmar que o limite quando x tende para 4 de raiz quadrada de x menos 2 divididos por x menos 4 é igual a 1/4. Na maioria dos casos, poderemos usar essa estratégia para limites de funções que envolvam raízes quadradas. Mas e se ao invés de raiz quadrada, tivermos raiz cúbica ou raiz de qualquer outro índice? O que fazer? Para responder a essa pergunta, vamos relembrar um tipo especial de produto notável. Produtos notáveis são operações algébricas comuns que podem ser usadas livremente sem que seja necessário realizar o cálculo passo a passo. Repare que temos na primeira linha o quadrado da soma pela diferença. Esse foi o produto que usamos no exemplo anterior. Se você quiser verificar se o produto é verdadeiro, basta desenvolver o lado direito da expressão até obter o lado esquerdo. Agora que você já relembrou alguns produtos notáveis, vamos utilizá-los para calcular um novo limite. Nesse caso, vamos calcular o limite quando x tende para 8 de x menos 8 sobre raiz cúbica de x menos 2. É importante que você verifique que não é possível substituir o x diretamente, pois teríamos uma indeterminação. Como nós temos uma raiz cúbica nesta função, para resolver esse limite, vamos usar o produto notável a elevado ao cubo menos b elevado ao cubo. É igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Nossa ideia aqui é fazer aparecer o termo a ao cubo menos b ao cubo no denominador. Considere que a raiz cúbica de x menos 2 seja a menos b. Então, para que a expressão no denominador seja a ao cubo menos b ao cubo, falta multiplicar por x ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Aplicando o produto notável e considerando que a raiz cúbica de x e que b é igual a 2, teremos a seguinte multiplicação. X menos 8 dividido por raiz cúbica de x menos 2, vezes raiz cúbica de x ao quadrado, mais 2 vezes raiz cúbica de x mais 4, dividido pela mesma expressão no numerador, para que a fração não se altere. Apenas para que você possa visualizar o produto notável, vamos realocar os parênteses de forma que o torne visível. Veja que agora é possível identificar o produto notável no denominador da expressão, pois temos raiz cúbica de x menos 2, que se compara a menos b, e raiz cúbica de x ao quadrado, mais 2 vezes x mais 4, que se compara com a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Como temos o produto notável a ao cubo menos b ao cubo no denominador, e considerando que a é igual a raiz cúbica de x e que b é igual a 2, vamos substituir essa expressão. Veja que no denominador ficamos com raiz cúbica de x ao cubo menos 2 ao cubo. Ora, raiz cúbica de x ao cubo é igual a x, e 2 ao cubo é igual a 8. Repare que o denominador e o numerador possuem elementos iguais. Podemos, assim, cancelar um com o outro. A expressão resultante, raiz cúbica de x ao quadrado, mais 2 vezes raiz cúbica de x, será usada para calcular o limite. Sendo assim, o limite quando x tende para 8 de x menos 8 sobre raiz cúbica de x menos 2 se reduz ao cálculo do limite quando x tende para 8 de raiz cúbica de x ao quadrado mais 2 vezes a raiz cúbica de x mais 4.
Substituindo x por 8, ficamos com raiz cúbica de 8 ao quadrado, mais 2 vezes a raiz cúbica de 8, mais 4. Ou seja, 4 mais 4 mais 4. E, finalmente, 12. Sendo assim, afirmamos que o limite, quando x tende para 8, de x menos 8 sobre raiz cúbica de x menos 2 é igual a 12. Vimos que quando um limite resulta em uma indeterminação, significa que você deve tentar algum artifício para resolvê-lo. Aqui foram apresentados 3 artifícios: a divisão de polinômios, a utilização de conjugado e o produto notável. Mas vimos apenas um tipo de indeterminação, porém sabemos que existem várias outras formas. Em matemática, tudo é questão de aprender e praticar. Portanto, aproveite e faça muitos exercícios envolvendo esses 3 artifícios vistos na aula de hoje. Até a próxima!